Olá, turminha do segundo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na nossa aula de Geografia, a gente vai estar hoje fazendo uma revisão, tá certo, dessa composição e diversidade da sociedade local, como ocorreu essa composição, tá certo, da nossa região e a diversidade que a gente encontra por aqui na nossa sociedade, tá bom? Então vamos fazer essa revisão. Respondendo às atividades da ficha de geografia, tá bom? Pega aí sua fichinha de geografia da página 103 até a página 105 e vamos falar dessa diversidade aí. Olha só, o nosso Brasil foi formado por uma mistura de indígenas, de portugueses, de africanos, né? Isso, diferentes tipos de povos. E olha só, com o passar do tempo também vieram outros tipos de povos, chineses, não é? Vários tipos, tá certo? E tudo isso, a maioria dessas pessoas que vieram para o nosso Brasil, eles vieram atrás de uma renda, ou seja, de trabalho, tá certo? Eles vieram para a sua sobrevivência, para encontrar aqui na nossa região alguns trabalhos, tipos de trabalhos que eles pudessem se encaixar e assim tivessem a sobrevivência das suas famílias. E assim o Brasil torna aí toda essa diversidade local, culturas diferentes se misturando e formando a nossa cultura brasileira, não é isso, gente? Então, como a gente já viu todo esse conteúdo, a gente vai agora responder, tá certo? Essa atividade aí das fichas, página 103 a 105, que a gente encontra aí na página 103 um textozinho. O texto a seguir fala sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Leia com atenção. Então, eu quero que vocês façam essa leitura junto com a tia aí, tá bom? Olha só. No dia 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. Nessa data, no ano de 1500, Pedro Alves Cabral chegava às terras de Vera Cruz, que mais tarde seriam chamadas de Brasil. Ele chegou próximo à região do Porto Seguro, no estado da Bahia. Atualmente, se discute se o Brasil foi realmente descoberto por o nosso país, pois nosso país já era habitado por povos nativos desde a pré-história, muitos antes da chegada de Cabral, né? Que os indígenas já habitavam sim o nosso Brasil, não é isso? Então, em sua opinião, o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses? Explique sua resposta. Tá bom? Então, como a gente já viu lá no conteúdo sobre que quando os portugueses chegaram, os indígenas já habitavam o Brasil, né? Isso, já habitavam as nossas terras. Você vai responder aí, tá bom? De acordo com a sua opinião. No segundo, vamos lá. No segundo, as imagens a seguir representam alguns meios de transporte de antigamente. Assinale aquela que foi usada pelos portugueses para a chegada até o Brasil no ano de 1500. Eles vieram de quê, gente, até o Brasil? Vocês lembram, né? Então marca aí, ó. Tem o barco, tem o avião, a carroça, a bicicleta, o helicóptero. Então marca aí, tá bom? Pode circular. No terceiro, temos assim: nós temos como herança da cultura portuguesa muito mais do que a língua que falamos. Nossos jogos, folclore, lendas e cantigas de roda também são partes dessa herança. Com base nas influências portuguesas em nossa cultura, resolvo os exercícios a seguir. Então vamos lá. Letra A. Encontre as palavras que representam influências portuguesas no folclore e nas tradições brasileiras de atualidade. Então, nesse caça-palavras, você vai encontrar cavalhadas, fandango, carnaval, lobisomem, cantigas e cuca. Está bem fácil. Encontra e circula aí, tá certo? Todas essas palavras, elas fazem parte da nossa cultura, tá bom? Letra B. Escolha uma influência portuguesa que ocorra na sua comunidade e escreva como ela é. Você pode solicitar o auxílio de um adulto para responder essa questão. Então, você pode perguntar aos seus pais qual é essa influência que a gente tem
Assim, até na questão anterior já falou, né? Também uma das influências que foi a nossa língua. A nossa língua veio dos portugueses. Mas vocês podem aí pesquisar com o papai, a mamãe, os avós, outra influência que os portugueses, né? A influência portuguesa aqui na nossa comunidade, tá certo? E responde aí. Agora na página 105, você já vai completar as frases no primeiro sobre a presença africana no Brasil, utilizando as palavras a seguir. Aí tem quilombolas, abolidas, vilas, canas-de-açúcar e forçados. Vamos ler e ir completando, tá certo? Letra A. Diversos povos de origem africanas foram... Aí você completa com a palavrinha, a vir para o Brasil, trabalhar nas lavouras de... São duas palavras. Letra B. A escravidão durou mais de 350 anos, sendo... Aí completa a palavrinha, no ano de 1888. E letra C. As comunidades... Coloca aí. Que tipo de comunidade você vai colocar aí, tá certo? Eram formados por africanos que fugiam da escravidão e construíam seus ou suas, né? Onde podiam viver livremente. O que é que eles construíam, gente? Lembra, eles viviam sempre em uma... Então, coloca aí, tá certo? Completa. Segundo, o quadro a seguir apresenta uma série de elementos da cultura brasileira, como alimentação e arte. Pinte de amarelo aqueles que foram influenciados pelos povos africanos. Você pode utilizar um dicionário para descobrir o significado das palavras que não conhece, tá bom, crianças? Então, vocês podem pegar um dicionário, porque tem palavras que vocês podem não conhecer, tá certo? Então, pega o dicionário, pede a ajuda do papai e da mamãe e vai completando, tá certo? Ó, lendo lá no dicionário o significado para poder responder, porque nesse quadro aí, ó, você vai pintar de amarelo somente aquelas que foram influências dos povos africanos, tá bom? Terceiro, pesquise na internet uma imagem que representa uma das influências culturais que você pintou na atividade anterior e cole no espaço a seguir. Então, na atividade 2, você vai pintar uma resposta de amarelo e você vai procurar, para fazer uma pesquisa, tá certo? Sobre essa imagem, tá bom? Olha só, pesquisa na internet uma imagem que represente uma das influências culturais, a cultura deles, o que foi que eles têm na cultura deles, o que foi que eles trouxeram para o Brasil. Então, olha aí uma imagem e coloca aí, tá certo? Pode desenhar, se não tiver como colar, pode desenhar, tá certo? No quarto, assinale apenas as alternativas que apresentam os principais povos que contribuíram para a formação da população brasileira. Quais foram os principais, gente? Então, marca aí, tá certo? Vamos marcando aí, vamos lendo argentinos, sírios, ingleses e vai respondendo, tá bom? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 povos, tá certo? Você vai marcar em 7, marca o X em 7 tipos de povos aí de população brasileira, tá bom? Quinto, escolha um dos povos que você assinalou na atividade anterior e faça uma pesquisa sobre elementos da cultura desse povo presentes no Brasil atual. Com base na pesquisa, elabore um pequeno texto explicando essa influência. Insira uma imagem. Você pode desenhar também e fazer um textinho pequeno, com no máximo 5 linhas. 5 linhas aí já é um textozinho, tá certo, crianças? Então pesquisa sobre qual foi o povo que você escolheu, um deles apenas, e responde essa questão, tá bom? Então até a próxima aula. Qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar, tá certo? É só entrar em contato. Tchau, tchau, crianças, e até a próxima aula.